meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra, então vamos verificar o que nós iremos aprender. Aula de número 3, objeto de conhecimento, relação entre textos, detalhamento, elementos da narrativa. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, relação entre textos. Vocês sabem, né, que tem aquelas que dizem que a arte não se cria, se recria, faz leitura, né? Então há uma reciclagem. Quando a gente fala de textos, nós podemos pegar textos ali que remetem a outros. Então, os textos, eles se ligam, eles se comunicam. Até mesmo porque se eu sentar aqui agora e escrever um texto, eu vou estar escrevendo esse texto com base em informações que eu li em outros, certo? Então, a gente já viu a questão da intertextualidade, que é essa conversa entre textos. Vamos verificar um texto agora aqui? Eita, que hoje é texto, né? Olha, texto, vamos lá. Olha só, era uma vez uma moça de pele branca como a neve e os cabelos escuros como ébano. Olha só, o cabelo escuro, a pele branca, né? Vivia com o pai em uma bela casa, na cidade de Flores. Olha só. Um dia, o pai de Branca decidiu se casar novamente. A madrasta era bonita e popular nas redes sociais, mas também era insegura. Todos os dias, ela conferia as curtidas nas fotos dela. Quando a madrasta percebeu que Branca tinha mais curtidas do que ela, expulsou a menina de casa. Branca foi embora. Os amigos a chamaram para dividir um apê com eles, mas ela queria novas experiências. Foi morar sozinha, aprendeu a fazer doces de maçã e abriu uma loja. Branca viveu feliz e bem-sucedida para sempre. Olha só esse texto. A gente lê um texto onde mostra uma descrição, mostra que ela tinha pele branca e faz uma comparação com a neve, mostra que ela tinha os cabelos muito escuros, né? E faz ali uma comparação com ébano. Tinha uma madrasta que não era muito boa. Percebam aí, será que quando a gente lê esse texto, vocês conseguem lembrar, fazer uma referência a outro texto que vocês já leram de repente? Fica aí, qual será o texto que ele dá uma base, que ele pega como referência? Vamos verificar agora mais um texto, esse é outro texto, tá bom? Vamos lá, olha só. A moça tinha pele branca como a neve e o cabelo escuro como o breu. Abandonou os sete irmãos, fugiu da madrasta, fez uma torta com a maçã e foi vender na feira. Ficou tão famosa com a sua receita de torta que nunca mais quis saber do príncipe. Olha só como ali os dois eles se comunicaram novamente. Tem uma moça, tem ali uma madrasta, ali tem agora 7 irmãos, certo? Nós temos sete irmãos ali agora. Que será? Vocês conseguem pegar? Observem as imagens que aparecem no texto. Vamos voltar lá no primeiro texto, a primeira imagem. Olha só, né, a Branca já com a sua loja, vendendo seus quitutes. Veja que os quitutes dela tá tudo ali em formato de belas maçãs. Só de olhar já fiquei com água na boca. E lógico que ela ali tá vestida adequada, porque ela é o quê? Uma empresária bem-sucedida. No segundo texto, veja aí, olha só, uma jovem também bem despojada, com seu celular, o fone de ouvido, veja como elas estão bem atualizadas, né? Agora, como eu falei para vocês, nós estamos falando de intertextualidades e os textos, eles se comunicam. Vamos continuar? Agora pode verificar aqui, olha, no primeiro texto, né? É a Branca de Neve na atualidade, onde ela se tornou uma empreendedora.
O segundo texto, onde ela aprendeu também a fazer tortas, foi novamente empreendedora, porque ela quer ter o dinheiro dela, a liberdade, né? O título é Branca de Neve Moderna. Veja que, olha só, tem Branca de Neve na atualidade, moderna, porque houve-se mudanças, né, no que é a vivência da mulher. Você sabe que a mulher de antigamente não é igual à mulher que nós temos hoje. E esses dois textos que a gente acabou de ler, ele tem uma ligação, ele faz uma referência, ele conversa com qual texto? Vamos lá verificar qual o texto que ele verifica, que está logo embaixo. Muito bem, ó, eles se comunicam com a Branca de Neve e os 7 Anões. Esse texto que é o que dá base para os novos textos que surgiram. Vocês percebem aí que todos têm Branca de Neve. Lá onde diz assim, os 7 Anões, na Branca de Neve moderna, ele trocou os anões pelo quem? Pelos irmãos, certo? Então ali a gente consegue pegar algumas características. Vamos verificar se realmente tem essas características, se realmente o que eu estou falando é verdade, que eles estão se ligando. Para quem não conhece, eu imagino que todos conheçam a história da Branca de Neve e os 7 Anões, mas vamos relembrar. Olha só, a Branca de Neve e os 7 Anões. Há muito tempo, no reino distante, vivia um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. Um dia, a rainha ficou muito doente e morreu. O rei, sentindo-se sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira cruel e que possuía um espelho mágico para o qual perguntava todos os dias: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu: Não, minha rainha, você é a mais bela de todo o reino. Mas certo dia, a bruxa perguntou novamente e o espelho respondeu: Sim, minha rainha, Branca de Neve é a mais bela do reino. Então, a rainha mandou o caçador matar Branca de Neve. Porém, quando eles se encontraram, o caçador ficou com pena e a mandou fugir. A bruxa perguntou novamente e o espelho respondeu a mesma coisa. Enquanto isso, a Branca de Neve encontrou uma casinha onde moravam 7 anões. A bruxa descobriu e deu uma maçã envenenada para ela. Branca de Neve desmaiou e os 7 anões lamentaram muito. Então apareceu um príncipe e a beijou. E o príncipe e a Branca de Neve viveram felizes para sempre. Muito bem, veja aí, né, como a gente contou a história da Branca de Neve. Então esse texto é o texto original, né, que a gente tomou como base para escrever a Branca de Neve na atualidade e a Branca de Neve moderna. Percebe que tinha Branca de Neve como personagem, tinha personagem que da bruxa, dos 7 anões, do príncipe. O que aconteceu com o príncipe na primeira versão, que dá a base dos dois textos mais modernos? O príncipe o quê? Desapareceu. Percebam ali que o príncipe na primeira versão, ele é o salvador da princesa. Já nas duas versões, né, atualizadas, o príncipe não foi salvar a princesa, não, a Branca de Neve. A Branca de Neve tomou as rédeas da sua vida e foi viver, foi conquistar ali suas coisas, né, ao ponto de se tornar o quê? Uma mulher independente, dona da sua vida, e não deixou mais a madrasta vir lá pisar nela, não, negativa, aqui quem manda sou eu. Então percebam que quando o filme, né, perdão, o filme não, o texto em si, agora que a gente leu, foi criado há muito tempo atrás, mostra a mulher mais fragilizada, dependendo muito do pai, do marido, né? Então por isso tinha que ter um príncipe para salvar, para cuidar, né? E aí, com o tempo, foi perdendo isso. Não significa, gente, que a mulher não precise de cuidados, de proteção. Não é isso. Mas hoje, querendo ou não, nós, mulheres, conseguimos o quê?
ter o nosso sustento, conseguir nos defender mais, não precisar tanto de um protetor, que pode ser quem? O nosso pai, que é super importante proteger a gente, principalmente quando nós somos crianças, né? Isso independentemente de ser mulher ou homem. Então, perceba que houve uma evolução do primeiro texto para o texto de agora, que a gente apresentou os dois textos modernos. Mas tem uma ligação. A personagem ruim, a boazinha, a maçã, né? Então, percebam ali que ele faz uma conexão entre esses personagens. Então, eu posso sim dizer que ele tem uma intertextualidade, porque eles estão o quê? Conectados, conversando entre si, tá? E aí, a gente acabou de falar de personagens. Da boazinha, que a gente pode considerar que é a Branca de Neve, a madrasta, que é chamada também de bruxa, tem o rei, tem o caçador, tem o espelho, né? Então, perceba que tem o quê? Personagens, que textos que nós já estudamos, vocês provavelmente lembram disso ainda, é o quê? Que tem personagens. Que texto vai apresentar um enredo, vai apresentar um tempo, um espaço? Qual é o tipo de texto? Nós acabamos de ler a história da Branca de Neve e esse texto se enquadra devido a eu acabar de falar para vocês que ele tem personagem, tempo, espaço, enredo. Ele vai se caracterizar como um texto narrativo. Vejam só aí. O texto narrativo, a gente está relembrando, é sempre bom relembrar, recapitular o que a gente já estudou, que é para não esquecer. Então, o texto narrativo é um tipo textual, que ele tem uma característica mais abrangente, né? Então, o texto narrativo vai ter o quê? A função de contar uma história, e essa história pode ser real ou não, tá? É composto pelos elementos da narrativa. Isso é através dos elementos da narrativa que a gente enquadra um determinado texto como um texto narrativo. Para ser um texto narrativo, o que ele tem que ter? Olha só os elementos. Ele tem que ter um narrador, ele tem que ter personagens, espaço, tempo e enredo. O que seria o narrador? Vamos relembrar. O narrador é quem conta a história. Ele pode ser um personagem, ou seja, participar da história, ou ele pode ser um narrador observador. Ele não participou da história diretamente. Ele estava ali, ó, observando de longe tudo o que estava acontecendo. Sobre os personagens, quem participa da história, né? Então, os personagens é quem está ali ligado diretamente às ações da história, tá bom? Então, ó, quem participa da história, espaço, onde acontece a história. Quando a gente pega um texto, a gente pode fazer essas perguntas para conseguir identificar os elementos da narrativa, tá? Então, onde acontece a história? De repente, esse espaço está bem marcado. Ah, eu estava dentro de casa, eu estava na floresta, eu estava no trabalho, eu estava numa sala. Às vezes, esse espaço ele é bem marcado, é visível, né? É perceptível na hora do texto. O tempo. Quando acontece essa história, às vezes pode vir marcado ontem, hoje, há algum tempo, há um mês, né? Era uma vez, mostra assim uma passagem de tempo, então aí a gente pode perceber a questão do elemento da narrativa como tempo. E o enredo, o que acontece na história? O enredo é o texto em si, as ações que vão sendo desenvolvidas ali no decorrer da leitura, certo? Então, os elementos da narrativa são esses 5 elementos que eu estou apresentando para vocês. E se vocês pegarem um texto que apresenta eles, pode ter certeza que é um texto narrativo. A gente acabou de ler o conto, né, da Branca de Neve. Então, conto é um texto narrativo, uma vez que apresenta esses elementos, certo? Então, olha só, no enredo nós vimos aí que nós temos uma exposição, né? Que aí mostra ali o que? Uma introdução. Ali tem o lado que vai se desenvolver, que é o nosso desenvolvimento, onde vai se fazendo a história, tem um clímax, que é o momento maior de tensão, e nós temos também o desfecho, né, que é quando acaba. Isso tudo dentro desses elementos aí, tá? Muito bem, vamos então agora verificar esses elementos de acordo com o texto que a gente viu. Vamos lá. Muito bem, olha só. Muito bem, os elementos da narrativa agora, a gente vai identificar o narrador, personagem, espaço, tempo, que estão dentro do texto A Branca de Neve e os Sete Anões.
o narrador. Quem é que está contando a história? Quem estava contando a história era a Branca de Neve. Ela dizia assim, eu era uma menina branca, de cabelos escuros, meu pai era rei. Aparece dessa forma? Não, né? Então, o narrador, ele não é personagem. Esse narrador é um narrador observador, porque ele não fez parte diretamente dessa história. Ele estava ali, ó, observando e conseguiu pegar toda a história da Branca de Neve. Personagens, quem fez parte dessa história, né? A Branca de Neve, a madrasta, o caçador, os anões e o príncipe. Perceba que eles foram citados e tiveram ações realmente dentro do texto, né? A Branca de Neve, que depois foi lá, a madrasta foi com inveja, né, da beleza da Branca de Neve e manda matar. Aí aparece quem? O caçador. Quando a Branca de Neve saiu, né, foi se esconder na floresta, encontrou a casa dos anões e começou a conviver com ela. E quando aconteceu a fatalidade dela comer a maçã envenenada e tudo mais e ela desmaiar, apareceu o príncipe para salvá-la. Então percebam que foram esses personagens que fizeram parte da história. O espaço, o texto lá começa em um reino distante. Percebam aí que quando eu digo em um reino distante, eu já estou dizendo o espaço. Aconteceu no reino do pai lá da Branca de Neve, de um determinado rei. O tempo. Começa logo a história. Há muito tempo, no reino distante, vivia um rei. Então, perceba ó, que há muito tempo. Esse tempo aí está marcado, não específico. Às 17 horas, no mês de agosto. Não é específico, mas esse trecho de há muito tempo, a gente consegue marcar a questão do elemento narrativo tempo. E o enredo é o que acontece na história. Então, de forma resumida, todo aquele texto que eu li para vocês, o enredo é Branca de Neve tem que enfrentar o ciúme e a inveja da madrasta, né? Vocês percebem aí que tudo acontece devido a esse ciúme e essa inveja da beleza, né? Que a madrasta sentia ali em relação à Branca de Neve, certo? Aí eu falei para vocês que tem uns elementos, nós também dentro do texto narrativo, nós temos as situações que vão acontecer dentro desse texto. Então agora nós vamos retomar o texto da Branca de Neve e os Sete Anões e vamos mostrar aí as situações dentro do texto, certo? Então vamos lá, Branca de Neve e os Sete Anões, percebam aí, né? Nesse primeiro trecho, há muito tempo, num reino distante, vivia um rei e tudo mais. Primeiro parágrafo, né? Até ali. Até o quinto parágrafo. Passa mais um pouquinho para mim. Primeiro parágrafo, ó. Aí aqui, segundo, terceiro, quarto, quinto. Até mais ou menos o quinto parágrafo, nós podemos analisar como a situação inicial. Então, do primeiro parágrafo, do primeiro até o quinto parágrafo, ali é uma introdução, é a situação inicial. Não, minha rainha, você é a mais bela de todas, né? Percebam aqui que ele fala para o espelho. A partir daqui, né, há uma mudança aí, que depois ele fala que não, minha rainha, você é a mais bela. Mas um dia, a bruxa perguntou novamente e o espelho respondeu. Até aqui era a situação inicial, tá? Que é uma apresentação e tal. Quando ele diz aqui, mas certo dia, percebam aqui, ó, a conjunção mais já mostra algo contrário, tá bom? Então, se há algo contrário, já vai ter ali uma mudança na situação, que já vai mostrar que ela já não era mais tão bela. E aí, a partir daí, do sexto e sétimo parágrafo, ó, mas certo dia, a bruxa perguntou novamente e o espelho respondeu. Sim, minha rainha, a Branca de Neve é a mais bela do reino. Então, percebam que aqui houve uma mudança. Então, agora tem o conflito, tá? Conflito começou agora da história. Conflito, olha aqui, essa letra maravilhosa, tem que fazer uma caligrafia. Muito bem, então quando ele diz que
ele reafirma que a Branca de Neve é a mais bonita em relação à madrasta, começou um conflito. Nesse momento, a rainha, né, a madrasta ali, todo aquele ciúme, inveja brotou, e aí ela voltou tudo para a Branca de Neve. Quando passou daí, começa-se o quê? As tentativas de solução do conflito, tá bom? Nós vamos tentar agora solucionar. Até aqui ele deu o conflito, e aí quando começa o parágrafo 8 e o 9, ali já começa a questão da solução. Então a rainha, ela teve um problema. O problema era o quê? Ter uma pessoa mais bonita do que ela. Ela decidiu solucionar. De que forma? Contratou um caçador para matar a Branca de Neve. Olha a solução que a madrasta tirou quis tirar a sua rival. Ela fez o quê? Mandou um caçador matar a enteada. Aí eu pergunto para vocês, gente, isso é solução? Isso é loucura, né? Olha essa maldade dessa madrasta. Então, uma das soluções dela foi essa, né? E aí a Branca de Neve fugiu para tentar escapar. Veja aí como eles estão tentando solucionar esse conflito agora. A solução da Branca de Neve foi o quê? Tentar fugir. E ela foi se encontrar onde? Foi se esconder lá na casa dos 7 anões, tá bom? Depois do 8º e 9º parágrafo, nós vamos ter o quê? O clímax, que o clímax é o ponto alto da nossa história, tá bom? Então, assim, nossa, que a gente fica nervoso, que é o quê? A bruxa descobriu, né, que ela vai lá, fugiu, a bruxa vai perguntar pro espelho, o espelho continua dizendo que é a Branca de Neve. Então, enquanto isso, a Branca de Neve encontrou uma pequena casa onde moravam os 7 anões. Muito bem, a bruxa descobriu e deu uma maçã envenenada para ela. Então, olha aqui o clímax, a bruxa descobriu. Meu Deus, a bruxa descobriu. Aí a gente vai ficar aflito porque a gente não quer que ela descubra, mas ela descobriu. Então, o clímax, né? A bruxa descobriu e foi lá dar a maçã envenenada para a Branca de Neve. Quando a gente assiste, quando a gente lê uma história assim, o que a gente vê nesse momento do clímax? A gente fica nervoso quando a gente vê que a personagem pega a maçã e vai botar na boca, a gente fica, não, pelo amor de Deus, tá envenenada, tu não sabe que é a bruxa. Não fica assim nervoso? Quando a gente tá assistindo uma novela, né, naquela novela maravilhosa que a gente quer, quando chega naquilo que a gente às vezes a gente até se arrepia, ou fica com raiva do personagem, esse é o momento do clímax, tá bom? Então aqui é quando a bruxa descobre e vai lá tentar novamente contra a vida da Branca de Neve. E aí a Branca de Neve, o que a Branca de Neve faz? Meu Deus do céu! Come a bendita maçã e, consequentemente, desmaia. Quando ela desmaia, o que a gente imagina? Que a Branca de Neve morreu, mas não! E aí os 7 anões se desesperam também, porque, né? De repente a mulher cai dura lá do lado deles, lógico que eles vão se desesperar. Então essa parte aqui é o clímax, o ponto mais alto da nossa história, tá bom? E aí depois que tudo isso aconteceu, tá naquele que procura, meu Deus do céu, morreu, não morreu, acontece o desfecho, porque começou a história, a gente tem que terminar, certo? E aí vem o desfecho, onde vem o nosso Salvador. Bem aqui começa o desfecho. Então apareceu um príncipe e a beijou, e o príncipe e a Branca de Neve viveram felizes para sempre. Então aqui, essa partezinha aqui é o nosso desfecho. Então percebem aqui que a gente consegue identificar, né, os nossos elementos da narrativa, tá bom? A gente consegue perceber ali, nós já vimos que esse conto que eu apresentei para vocês, ele é um texto narrativo, uma vez que ele apresenta características, que foi o quê? Personagem, tempo, enredo, não foi isso? Como é que se diz? Não, é personagem, tempo, enredo. E aí a gente tem a situação quando a gente vai escrever. Geralmente a gente tem uma introdução assim, introdução, desenvolvimento
e conclusão, certo? Aqui eu mostrei as questões das situações dentro de um texto narrativo. Então, logo no começo, que a gente chama de introdução, a gente fala que é uma situação inicial, como aconteceu aquilo, né? Então, vai mostrar ali a nossa introdução. O desenvolvimento é a nossa parte do enredo, o que vai acontecendo. E lógico que para acontecer as histórias tem que ter o quê? O conflito. Ter ali um momento, pode ser de discussão, de confusão, a gente pode dizer meio que de confusão, que foi o momento que a bruxa deixou, né, de ser a mais bela. Então ali deu a reviravolta, porque até então vivia-se na paz, na tranquilidade, porque ela estava crente que era a mais bela, certo? Então aí vai acontecendo esse desenvolvimento. Se a gente for pegar, gente, os 2 primeiros textos, que a gente faz uma intertextualidade dessa, a gente fala aqui que a bruxa, né, tinha uma inveja, um ciúme da Branca de Neve. Por que ela tinha inveja e ciúme da Branca de Neve? Porque a Branca de Neve era muito bonita, tinha uma beleza, né, uma simplicidade, uma boa moça, o pai a amava, então ali era uma concorrente para a Branca de Neve. A gente tomando esse texto para a atualidade, infelizmente, algumas situações ainda acontecem, né? De ter mulheres que se casam com homens que já têm filho e fica nessa disputa com os filhos. Então, percebe que o texto ainda continua um pouco atual nessa questão, dessa disputa desnecessária, né? Então, percebam ali que tem isso. No texto mais atual, vejam que esse fato da bruxa na primeira versão querer ser a mais bonita mostra uma certa insegurança dela. E aí, quando a gente faz uma releitura, mostra essa insegurança através do que na bruxa? Das redes sociais, que ela só se acha bonita se receber o quê? Muitos likes. Né? Então, ela vai lá todas as vezes ver os likes. Então, quando ela acha que está ganhando muitos likes, ela se sente bonita. A partir do momento que ela percebe que diminuiu os likes e que a Branca de Neve tinha mais coraçãozinho, né, enfim, do que ela, aquela insegurança aflora muito. Então, ela vai lá e tem a questão do ciúme e da inveja novamente da beleza, de como a Branca de Neve é. Então, olha só como era retratado essas inseguranças quando era muito tempo e como essa insegurança é vista hoje através do nosso espelho. Hoje em dia não é mais um espelho como lá da Branca de Neve, do espelho meu, aquele material. O nosso espelho hoje, para mostrar se a gente é bela ou não, infelizmente se tornou as redes sociais, o que isso não pode acontecer. Tá vendo? Então a gente fez uma releitura de um conto muito antigo com uma releitura de um conto para a atualidade, para conseguir chegar mais próximo dos jovens, que são vocês. Então, o espelho da bruxa são as redes sociais e que nós temos que ter o quê? Cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com esse espelho para não aflorar, não ficar alimentando certas inseguranças, tá bom, gente? Vamos se aceitar, né? Nem tudo, né? Porque tem poucos likes que se torna que você não é bonito e aí você vai tentar solucionar, né, com umas soluções que não são cabíveis, como é o caso da bruxa, que ela, o quê? Tem uma pessoa mais bonita do que eu? Pera lá que eu vou dar um jeito. E olha o jeito louco que ela decidiu enfrentar o problema dela, matando uma pessoa de forma muito agressiva. Então, cuidado com os espelhos que a gente utiliza hoje, certo? Então, vejam só, nossa aula a gente falou sobre relações entre textos, que um texto conecta com o outro. Eu apresentei para vocês 2 textos de Branca de Neve, 2 releituras, que tomam como base um conto mais antigo, que a gente acabou de verificar. E esse texto, nós vimos a tipologia desse texto antigo, que ele é o quê? Um texto narrativo, porque ele conta uma história que, no caso, não é real, né? É surreal imaginar que tinha uma bruxa que queria matar todo mundo, né? E o gênero, né, desse texto é um gênero o quê? Conto, tá bom? E aí, se é um texto narrativo, a gente consegue identificar os elementos, por isso eu posso confirmar que ele é um texto narrativo, certo? A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!